Em julho de 1916, o litoral de Nova Jersey foi parar nas capas de diversos jornais estadunidenses após a morte de 4 pessoas vítimas de ataques de tubarão. Quase 6 décadas depois, ao ser contratado pela editora Doubleday para escrever um romance, o escritor Peter Bankley decidiu inspirar-se nos trágicos acontecimentos ocorridos naquele longínquo verão de 1916 para criar sua narrativa. Quis o acaso, ou o destino, que David Brown, produtor da Universal, cruzasse o caminho de Bankley durante uma visita à redação da revista Cosmopolitan. Intrigado com o romance, após ter lido uma resenha publicada naquela mesma revista, Brown conseguiu 2 exemplares. Naquela mesma noite, em companhia de seu sócio Richard D. Zanuck, passou a madrugada em claro lendo o livro do início ao fim. A empolgação foi tanta que decidiram imediatamente comprar os direitos da obra por $175 mil, com o intuito de transformá-la em filme. O que nenhum dos personagens mencionados até o presente momento sequer suspeitava era que começava ali a caótica trajetória daquele que se tornaria o filme que mudaria para sempre os rumos da indústria cinematográfica. Quando Brown e Zanuck iniciaram o processo de seleção para escolher o diretor que daria vida à adaptação do romance de Bankley, o primeiro nome que lhes veio à cabeça foi o do renomado cineasta John Sturges, famoso por filmes como 7 Homens e um Destino, de 1960, o remake do clássico de Akira Kurosawa, Os 7 Samurais. Além disso, Sturges já havia demonstrado habilidade no gênero de aventuras marítimas, com O Velho e o Mar, de 58, baseado no romance homônimo de Ernest Hemingway. No entanto, o diretor acabou não sendo uma opção viável. Os produtores tiveram que se contentar em oferecer o trabalho a Dick Richards, um novato que havia lançado seu primeiro longa apenas um ano antes, o faroeste Assim Nasce um Homem. Richards aceitou a oferta e tudo parecia estar caminhando. Pois é, parecia. Bastou a primeira reunião entre cineasta e produtores para que a parceria fosse, com o perdão do trocadilho oceânico, por água abaixo. E o motivo é pitoresco. Richards insistia em se referir ao tubarão como baleia, o que desanimou bastante os produtores, que decidiram dispensar o cineasta. Afinal de contas, não seria prudente contratar um sujeito que sequer sabia diferenciar um tubarão de uma baleia. Eis que entra em cena um jovem cineasta que havia acabado de rodar seu primeiro longa-metragem para o cinema. Seu nome era Steven Spielberg. Assim que soube do interesse dos produtores da Universal pela contratação de um diretor para o projeto, Spielberg demonstrou grande interesse em assumir o posto. Após uma primeira reunião bastante promissora, Steven Spielberg conseguiu colocar as mãos em um exemplar do até então inédito romance Tubarão. A leitura do livro o levou a algumas conclusões que despertaram ainda mais seu entusiasmo. Ele chegou a compará-lo com seu primeiro filme feito para a televisão, Encurralado, já que, segundo sua visão, ambas as histórias giravam em torno de uma ameaça implacável perseguindo suas vítimas. Por fim, Spielberg foi contratado para comandar o projeto antes mesmo da estreia de Louca Escapada, de 74, seu primeiro longa-metragem para o cinema. No entanto, o próprio cineasta chegou a se arrepender da decisão, temendo que dirigir Tubarão, logo no início da carreira, acabasse por rotulá-lo como um diretor de filmes de monstros. Por conta disso, o diretor tentou desistir do compromisso, buscando cancelar seu contrato para assumir a direção de Os Aventureiros de Luck Lade, mas os produtores da Universal negaram o pedido e o proibiram de seguir com o outro projeto. Coube a Spielberg coordenar o trabalho de Bankley, pedindo que ele eliminasse diversas subtramas dos 2 primeiros terços do livro, de forma a deixar o texto mais leve e menos próximo da obra original, ao concentrar toda a essência da história na parte final, quando se inicia a perseguição e caça ao tubarão. A primeira atriz escalada foi Lorraine Gary, esposa do presidente dos estúdios, Sid Sheinberg. Ela interpretaria Ellen Brody, esposa do xerife Brody, o protagonista. Para esse papel, o primeiro nome cogitado foi o de Robert Duvall. No entanto, o consagrado ator de O Poderoso Chefão queria viver o personagem de Quint,
O Caçador de Tubarões, e recusou a proposta. Foi numa festa que Roy Scheider, ao ouvir Spielberg comentar sobre seu novo projeto numa roda de amigos, se interessou pelo papel. Spielberg, no entanto, hesitou, pois achava que Scheider ainda carregava a imagem do valentão de Operação França. Mesmo assim, acabou cedendo. E finalmente, o xerife Martin Brody conseguia um ator para interpretá-lo. Por outro lado, embora os papéis menores do elenco fossem preenchidos por moradores da ilha de Martha's Vineyard, em Massachusetts, local escolhido para representar a fictícia Emmett Island, cenário da trama, faltando pouco mais de uma semana para o início das filmagens, os atores que fariam os papéis principais de Quint e do biólogo marinho Matt Hooper ainda não tinham sido definidos. Procurados para assumir o papel do Caçador de Tubarões, os veteranos Lee Marvin e Sterling Hayden recusaram a proposta, a exemplo do ator britânico Oliver Reed. Correndo contra o tempo para encontrar uma opção que agradasse a Spielberg, os produtores Brown e Zanuck recorreram a Robert Shaw, que havia atuado em Golpe de Mestre, em 73, filme por eles produzido. Apesar das suas hesitações iniciais causadas pelo desconforto que a leitura do livro lhe trouxe, Shaw foi convencido por sua esposa a aceitar o papel. O último personagem a ter o ator confirmado foi Hooper, para quem Spielberg queria contratar Jon Voight. Após nova recusa, outros nomes foram considerados, como Jeff Bridges, Timothy Bottoms e Joel Grey. Mas no fim, o escolhido foi Richard Dreyfuss, que recebeu a recomendação de ninguém menos que George Lucas, que o havia dirigido em Loucuras de Verão. Finalmente, no começo de maio de 74, tiveram início as filmagens. Como a produção exigia a presença de um enorme tubarão, foram feitas 3 réplicas mecânicas do animal, cada uma com cerca de 7,5 metros de comprimento, apelidadas de Bruce, em homenagem ao advogado de Spielberg. Para controlá-las, foi contratada uma equipe com mais de 40 técnicos especializados em efeitos mecânicos, com o intuito de garantir o funcionamento correto das máquinas, resultando em um aumento significativo do orçamento. Ocorre que manusear um tubarão mecânico não era exatamente uma tarefa das mais fáceis, visto que cada peça necessitava de 14 pessoas para operar os seus movimentos. E esse era apenas o começo dos problemas. Quando as réplicas foram colocadas no mar para os primeiros testes, o material esponjoso que revestiu os tubarões começou a absorver água, inchando os protótipos. Ruim, certo? Calma, que tem mais. Em função da salinidade da água, os tubarões mecânicos quebravam com frequência. Além disso, a cobertura rachava sob a pressão aquática e frequentemente as réplicas ficavam presas entre as algas marinhas, o que obviamente dificultava o processo de filmagem. A esses imprevistos somaram-se outras complicações próprias das filmagens em alto mar, como a umidade que danificava o equipamento, a constante aparição de barcos que invadiam os enquadramentos e o fato de que os atores precisavam filmar sob um jogo contínuo causado pelo balanço do barco. Todos esses obstáculos foram diretamente responsáveis pela baixa produtividade das longas jornadas de filmagens, já que de cada 12 horas diárias de trabalho, com muita sorte, a equipe só conseguia filmar entre 3 e 4 cenas, motivo pelo qual a montadora Verna Fields quase não pôde trabalhar até o fim das filmagens. A enorme insistência de Spielberg em filmar essas cenas no mar aberto, em vez de usar um tanque aquático dentro do estúdio, fez com que todos esses contratempos elevassem o orçamento das filmagens, que saiu dos iniciais 3,5 milhões de dólares para 9 milhões. O cronograma inicial de 55 dias se estendeu para assustadores 159. Mais tarde, o próprio diretor reconheceria que sua teimosia e inexperiência foram responsáveis por esses atrasos, e que antes da estreia do filme temeu que a desastrosa produção o impedisse de dirigir qualquer outra obra, dando como prematuramente encerrada sua carreira. No entanto, apesar de todos os percalços, Spielberg conseguiu finalmente tomar as rédeas da produção. Primeiramente, ele pediu ao diretor de fotografia que restringisse ao máximo o uso do vermelho na paleta de cores, para que quando o sangue aparecesse tivesse um impacto maior no público. Para resolver o problema dos tubarões mecânicos, Spielberg decidiu limitar ao máximo o tempo deles na tela, optando por sugerir sua presença por meio de um ponto de vista que mostrava a perspectiva do animal, e através da inquietante trilha sonora que o compositor John Williams criou para o filme. A essa altura, não é novidade para ninguém que o tema composto por Williams, futuro vencedor do Oscar, com o passar dos anos converteu-se em uma das mais lendárias trilhas sonoras da história de Hollywood. Mas, acredite se quiser, ao ouvir a melodia pela primeira vez, Steven Spielberg a ridicularizou, comentando: "É muito engraçado, John.
de verdade, mas o que você tinha em mente para o tema de Tubarão? Anos depois, o próprio diretor afirmou que a contribuição de John Williams foi decisiva para o sucesso do filme e que seu trabalho na composição da música permitiu que a ameaça do predador fosse sugerida de forma adequada sem precisar mostrá-lo na tela, adotando um estilo parecido com o de Alfred Hitchcock. Spielberg e o roteirista Carl Gottlieb decidiram que o mais adequado seria reescrever o roteiro tomando como referência o rascunho elaborado por Peter Benkley. E embora se comente que John Milius, autor de roteiros como Apocalipse Now, tenha ajudado a revisar algumas imperfeições, sua participação nunca foi reconhecida. Como o roteiro não estava finalizado no momento que as filmagens começaram, durante a produção foi implementada uma metodologia de trabalho que consistia em uma reunião encabeçada por Spielberg após cada dia de filmagem, para discutirem diferentes propostas de melhoria da narrativa. Após essas conferências, o roteirista Gottlieb escrevia sequências que seriam filmadas no dia seguinte. Por esse motivo, muitos diálogos foram sugeridos diretamente pelos membros do elenco, criando também um ambiente perfeito para a proliferação de cenas completamente improvisadas pelos atores. Por sua vez, Spielberg criou uma profunda conexão profissional com Richard Dreyfuss, considerando seu alter ego no elenco e adaptando o personagem às suas exigências. Contudo, o diretor precisou enfrentar mais um obstáculo durante as cenas em que Shaw e Dreyfuss dividiam o quadro. A convivência entre os dois era difícil, marcada por atritos constantes e agravada pelas dependências de cada um, Shaw com álcool e Dreyfuss com a cocaína. Desse acúmulo de tensões, surgiam frequentes trocas de farpas entre os atores. Terminadas as exaustivas filmagens, a Universal investiu quase 2 milhões de dólares adicionais para garantir uma campanha televisiva sem precedentes. Somada à midiática divulgação, ocorreu o lançamento do romance, resultando em uma tempestade perfeita que ajudou a aumentar as expectativas em torno da adaptação para o cinema. Ao mesmo tempo, a trilha sonora composta por John Williams virou um sucesso de vendas, acompanhada por uma enxurrada de produtos licenciados. Finalmente, o filme estreou em 20 de junho de 1975, em um número incomum de salas por todos os Estados Unidos. Na semana seguinte, mais de 67 milhões de estadunidenses foram aos cinemas, o que na época representava 1/3 da população daquele país, consolidando um sucesso comercial histórico. Tubarão acabou por arrecadar a vertiginosa quantia de 123 milhões de dólares em todo o mundo, um recorde absoluto na história do cinema, até se superar 2 anos depois por Guerra nas Estrelas, episódio 4, dirigido pelo amigo de Spielberg, George Lucas. O filme conquistou a aprovação da crítica especializada e foi indicado a 4 Oscars, incluindo a categoria principal, justamente a única que não venceu, tendo abocanhado as chamadas categorias técnicas. Mas para além dos números, Tubarão consolidou as bases de um novo modelo de negócio em Hollywood, o blockbuster. A princípio utilizado no contexto militar para descrever bombas capazes de destruir quarteirões inteiros, com o passar dos anos, a expressão ganhou um novo sentido no contexto da cultura pop, sendo utilizada para batizar os filmes que explodiam nas bilheterias, atraindo multidões às salas de cinema, tal qual a bomba que destrói um quarteirão. Agora, a indústria voltaria os seus esforços em projetos com ênfase profundamente comercial, em especial dentro dos gêneros de ação ou aventura. Filmes lançados durante o verão, acompanhados de mastodônticas campanhas publicitárias. Não havia mais volta, nem passo atrás. A partir daquele momento, Hollywood viraria sinônimo de cinema comercial, capaz de conquistar corações e mentes, domar multidões e gerar muito, mas muito dinheiro.